Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC para falar, obviamente, de Palmeiras. E antes de mais nada, quero deixar você bem à vontade, porque esse é um canal da voz do torcedor palmeirense, de torcedor para torcedor. Então fique à vontade para manifestar aí a sua opinião. Se você puder também nos ajude com o seu like, que é muito importante, e aquele que quer ajudar ainda um pouco mais, dá aquela compartilhada no vídeo, naquele grupo da resenha que você tem dos parmeiristas, beleza? Vamos lá, vamos falar de Palmeiras e dos próximos passos. Hoje tem Palmeiras e Cruzeiro, né? Jogo importantíssimo na Arena Barueri, aí o Palmeiras precisa da vitória. O Palmeiras, apesar desses 4 pontos, ele tem um jogo a mais, né, do que o Flamídia. Por quê? Porque o Palmeiras está com 15 jogos já, e o Flamengo com 14. Então o Palmeiras pega hoje o Cruzeiro, vai ter um hiato no Campeonato Brasileiro, no próximo jogo ele já pega ali o Cerro pela Libertadores, né, como é praxe já, né, o Palmeiras pega Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e assim por diante. Então na quarta-feira o Palmeiras pega o seu Portenho dentro de casa, e já no dia 23, no sábado, o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã. Não posso dizer dentro da casa do Flamengo, porque o Flamengo não tem casa, né? Eles são indigentes aí. Mas o Palmeiras aqui nos próximos jogos, você pode ver com clareza que o Palmeiras pega aqui o Cruzeiro hoje às 9 horas da noite, depois pega o Cerro na quarta-feira e o grande fatídico jogo contra o Flamengo no sábado, dia 23. Cara, é o seguinte, erro zero oportunidade de erros para o Palmeiras, tá? Por quê? Hoje, se o Palmeiras não conseguir uma vitória contra o Cruzeiro e eventualmente no próximo jogo do Flamengo ele vencer, o Palmeiras não perde a liderança ainda, mas vai ter o confronto direto e é fora de casa e é contra o time que tem todo o apelo midiático. A gente sabe que existe um esforço, uma boa vontade enorme vamos dizer assim, da arbitragem, da mídia, para que o Flamengo vença o Palmeiras aí, né, no jogo de disputa direta fora de casa do Palmeiras. Então, cara, vamos ser bem sincero, se o Palmeiras não fizer a lição hoje, dentro de casa, terá muitos problemas contra o Flamengo. Não estou sendo aquele pessimista que vai dizer, poxa, o Palmeiras vai tomar um baile do Flamengo. Eu não faço coro a isso. Mas, vamos ser bem sinceros, o futebol apresentado pelo Palmeiras até então é um futebol que depende muito mais de situações individuais dos jogadores, aquela questão do chutão para frente. O Palmeiras, taticamente, tem muitos problemas, né? Vem mostrando muitos problemas nas duas laterais, vem mostrando uma inconstância no meio-campo, tem problemas no ataque porque tem jogadores importantes que estão machucados. Então, você pegar um Flamengo precisando vencer fora de casa é muito problemático. Então, cabe ao Palmeiras hoje vencer e fazer o seu melhor aí contra o Flamengo. Eu espero, muito sinceramente, sendo muito sincero mesmo, cara, eu acho que o Palmeiras pode vencer o Flamengo lá no Maracanã. O grande problema é como chegaremos lá, qual será o nível de pressão, porque isso sim atrapalha, o fator externo atrapalha muito. Então, se o Palmeiras chegar lá pressionado, precisando vencer, a probabilidade é que tenha mais dificuldade para conseguir o resultado. Então é importante, faz a lição de casa e chega lá no Flamengo e faz o seu melhor, ver o que dá. E eu não sei a sua opinião, o que você espera desse jogo aí, Palmeiras e Flamengo, na próxima rodada. A realidade hoje é o Cruzeiro. Ainda não vencemos, precisamos vencer o Cruzeiro dentro de casa. E mudando de pato para ganso, não mudando tanto, né, cara? Mas vocês têm percebido, eu não sei qual que é a sua opinião, mas parece que o Palmeiras, toda vez que tem um hiato, né, que tem mais tempo para treinar, para descansar, parece que ele não evolui tanto. Esse, pelo menos, é a perspectiva de muitos torcedores. E o Palmeiras teve, sim, um tempo de descanso, pegou a Jacuipense agora, há poucos dias atrás, porém com um time totalmente reserva. Então descansou aí boa parte dos jogadores. Agora, o provável Palmeiras para hoje já entraria, né, com a cavalaria, por assim dizer, contra o Cruzeiro, conta aí com possivelmente os titulares, ou os caras que vinham sendo titulares. O único problema será o Alan. O Alan está suspenso por cartão amarelo. Aliás, vamos falar a verdade, o último cartão amarelo do Alan foi uma idiotice do tamanho do mundo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, disputam a vaga dele, provavelmente, Emiliano, Felipe Anderson e Maurício. Então, qualquer um desses três pode entrar aí no esquema tático do Abel, puxando o histórico recente do treinador, né? Então, o provável time seria Carlos Miguel, Giai, Gomes e Murilo, Arthur na esquerda, se Deus quiser, né? Porque, pelo amor de Deus, Jefté, Marlon e Andréas, Arias, Flaco, Sousa e Felipe Anderson, ou se eventualmente eu for Felipe Anderson, seria o Maurício
ou se não for o Maurício, o Emiliano, e aí traria um pouco mais o time na contenção e soltaria um pouco mais o Andréas. Eu, sinceramente, não sou o inimigo do fato de colocar o Emiliano nesse time. Aliás, eu colocaria o Larsson, né? Ou o Luiz Pacheco, que para mim são dois jogadores que o Palmeiras usa muito pouco e poderia dar mais oportunidades. Mas o que eu quero dizer é, eu não sou inimigo de trazer um jogador de contenção para liberar o Andréas. Pelo contrário, eu sou inimigo do fato do Andréas ser um jogador de contenção, o que não faz o mínimo sentido para as características do jogador. Então, provavelmente, o time será esse. Eu queria saber a sua opinião. Mas voltando na questão do descanso, o Palmeiras não tem apresentado bom futebol mesmo quando tem hiatos, né? Aliás, a impressão que passa é que o Palmeiras joga até pior quando descansa muito. O Abel, ele pontua sempre a questão do calendário, e com razão, não estou dizendo que o Abel não está certo, mas a impressão que nós temos é que por mais que o Palmeiras tenha tempos de descanso, parece que continua tendo dificuldades aí para apresentar um bom futebol. Vamos ver hoje, né? O Palmeiras precisa vencer, precisa passar aí uma boa impressão e uma boa partida para o torcedor. E muito se fala, pô, vai vir ou não vai vir? E tá certo, não tá certo o zagueirão do Botafogo lá, Alexander Barbosa, né? Será que ele vai vir para fazer dupla com o Gomes e tudo mais, aquela coisa toda? Mas tem mais jogadores do Botafogo que estão na pista, cara. O Botafogo está em declínio, financeiramente falando. Vamos falar bem a verdade. Quando você lida, né, com um time de futebol e o trata como empresa, você tem o ônus e bônus, né? A empresa também pode ter maus momentos, né? Pode ter momentos de contenção de gastos. E eu acredito que é o que está acontecendo com o Botafogo nesse exato momento, né? Então, o Palmeiras tem uma oportunidade aí, não estou dizendo que são jogadores que podem vir, nem nada, mas tanto o Vitinho quanto o Montoro estão na pista. Os empresários dos jogadores estão oferecendo eles, porque sabem que o Botafogo está tendo muitas dificuldades financeiras para manter o elenco, né? Lembrando que o Vitinho é lateral direito e o Montoro é ponta esquerda. Aliás, vamos dar uma olhadinha neles aqui para ver se faz sentido para a realidade do Palmeiras pensar nesses jogadores. Se a gente olhar aqui o Vitinho, tá? O Vitinho tá aqui na tela para você. Ele é jogador, obviamente, do Botafogo hoje, 26 anos de idade, lateral direito. Isso aqui é um ponto importante, tá? O Palmeiras tem problemas claríssimos nas duas laterais. Eu acredito que a esquerda tá até um pouco mais resolvida que a direita, né? Mas a gente sabe da inconstância tanto de Kelvin quanto de Giai. Então, o Vitinho, que está na pista, não estou dizendo que está sendo oferecido ao Palmeiras, mas ele está na pista para o mercado, né? Os empresários estão querendo aí negociar o jogador, porque o Botafogo está com dificuldades, e ele seria um nome importante aí. Então imagine só, o Palmeiras já trouxe Marlon Freitas, está na iminência de trazer o Alexander Barbosa, em outros momentos também já se falou de Danilo, aquela coisa toda. Então o Palmeiras tem força sim de tirar o jogador lá do Rio de Janeiro, tá? Ele joga, obviamente, primordialmente como lateral direito, mas também pode ser improvisado ali na lateral esquerda. Quem adora fazer isso é o Bebel, né? O Bebel adora improvisar jogador. Montoro aqui, ó, jogador argentino de ponta esquerda, 19 anos, garotaço de tudo, menino, fedendo a nã, mas tá ali, ó, ponta esquerda. É um jogador de 10 milhas de euros, né? Nascido em Concepción, na Argentina. Ponta esquerda, 1,70 m, jogador atual do Botafogo, tá? O grande ponto aqui é que ele é sim um jogador polivalente, joga pelas pontas, né? Pela direita e pela esquerda, primordialmente pela ponta esquerda, né? Um meio ofensivo, mas eu tenho reticências porque sabemos que jogadores ofensivos no Palmeiras, por vezes, eles precisam marcar mais do que jogar. E ainda mais um garoto novo. Então, veja só, o Palmeiras tem na base jogadores com as características desse Montoro. Não sei se faz sentido trazer um jogador como Montoro. O fato é que ele está no mercado e provavelmente será oferecido ao Palmeiras por um valor acessível, né? E o Palmeiras pode perder o Alan, como você viu nos últimos vídeos. Existem aí interesses pelo Alan, para o Alan sair do Palmeiras. Então, pode ser, eventualmente, uma opção aí para o Palmeiras fazer uma composição de elenco. Eu detesto essas composições de elenco. O Palmeiras precisa trazer jogadores protagonistas, mas a realidade hoje, da visão da nossa diretoria, é essa. Então, são as opções que tem aí no mercado para o Alviverde imponente. E agora eu quero saber de você, sua perspectiva do jogo hoje. Palmeiras e Cruzeiro precisa, mais uma vez, precisa vencer, fazer a lição dentro de casa e ver o que acontece no Maracanã. Fazer o seu melhor lá, porque vai jogar contra a mídia, contra a pressão, contra tudo lá, eventualmente, né? E, inclusive, contra os seus próprios problemas táticos e técnicos. Então, o Palmeiras tem uma rodada importante, depois vai ter Libertadores, enfim, a sequência do Palmeiras até a parada da Copa será intensa.
E eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, traria o Vitinho Montoro? Não traria? Você acha que o Bebel aí vai conseguir montar um time bacana, mesmo depois desse ato? Será que os caras treinaram? Ou, como disse na coletiva do Abel, só quem treina são os jogadores reservas, porque os titulares precisam apenas se recuperar? Que lero-lero, né? Mas eu espero a sua opinião, deixa aqui embaixo seu like e tamo junto, até o próximo vídeo. Lembrando que estaremos hoje juntos na live de intervalo e na live de pós-jogo. Valeu, galera!